Olá, você sabe qual a diferença entre o assistente técnico extrajudicial, o assistente técnico judicial e o perito judicial? Você vai saber agora. Meu nome é Márcio Costa, eu atuo como perito e assistente técnico bancário. Bom, gente, começando com o assistente técnico extrajudicial, ele é responsável por fazer a análise de viabilidade e a emissão de parecer técnico, com vistas a evitar a inépcia da inicial que está contida no artigo 33, parágrafo 2º do CPC. Tá? Esse artigo 33, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor controverso do débito. Ou seja, não adianta só dizer quais são as cláusulas que estão em desacordo, mas ele também tem que dizer qual é o valor, tá, do débito e as cláusulas que pretendem controverter. E o assistente técnico extrajudicial ele vai atuar da seguinte forma, tipo, o cliente vai chegar com um contrato, tá? Esse contrato, o assistente técnico extrajudicial, ou seja, antes de iniciar o processo, ele vai pegar esse documento e vai fazer uma análise de viabilidade. Geralmente, eu faço isso no momento de fazer um orçamento. Eu faço análise do contrato, eu digo quais são os benefícios que terão, né? E se terão benefícios em revisar aquele contrato, e qual é o valor, tá, do benefício. E eu envio isso junto com a minha proposta de honorários. E aí o cliente ele vai ter a calma, tá, e a munição necessária para saber, para resolver se ele vai querer entrar com a ação ou não, se é benéfico para ele ou não. Tá? E a partir daí, sendo aprovada a proposta de honorários, eu emito o parecer técnico. E esse parecer técnico servirá de base ou não para uma ação judicial. Tá? Ou até mesmo para fazer um acordo. Tá? Ele vai servir de base até para um acordo, ou até para uma ação judicial, uma futura ação judicial. Então, a gente falou do assistente técnico extrajudicial, tá? A gente tem a segunda figura, que é o assistente técnico judicial, e o perito judicial. Vamos falar agora do assistente técnico judicial. Esse já atua quando existe processo, atua no curso do processo. Tá? Ele é contratado e custeado pela parte interessada, ou seja, temos duas partes, o autor e réu, e o juiz, que vai julgar, a terceira parte. Mas vamos se ater aqui aos dois, autor e réu. Cada qual vai contratar o seu assistente técnico judicial para defender tecnicamente. Tá? Como eu te falei, ele defende tecnicamente a parte que eu contratou. Ele atua elaborando quesitos também, quesitos que servirão para que o perito judicial, que a gente vai falar daqui a pouco, ele possa responder. Ele acompanha a diligência que serão feitas pelo perito judicial, acompanha o trabalho técnico do perito judicial, analisa informações e documentos que serão repassados ao perito judicial, fazendo gestão de risco desse processo. Lembrando que é uma gestão de risco técnica. Tá? A jurídica é quem faz é o patrão da causa, o advogado. Ele elabora impugnação ao laudo técnico pericial, né, caso seja necessário, ou seja, o perito ele terminou o trabalho dele, o perito judicial, que foi nomeado pelo juiz. Ele terminou o trabalho dele, acostou o laudo ao processo. Então, o que estiver em desacordo ou que não for favorável à parte que o contratou, assistente técnico judicial, ele irá impugnar. Então, ele vai elaborar a impugnação, né, ao laudo técnico pericial, se necessário, e às vezes elaborar o parecer técnico divergente, tá? Caso seja necessário. Caso esse parecer técnico esteja em desacordo ou não seja tão favorável à parte que contratou o assistente técnico judicial. A partir daí a gente tem uma terceira figura, que é o perito judicial. Ou seja, temos os assistentes técnicos judiciais contratados pelo réu e pelo autor, e o perito judicial que é nomeado pelo juiz. Tá? E esse perito judicial, ele atua também quando já tem processo, né? Porque ele é nomeado pelo juiz para aquele processo, tá? E atua gerando provas técnicas, se ele estiver atuando na fase de conhecimento. Ou seja, o perito judicial ele tem duas fases para atuar. A fase de conhecimento e a fase de liquidação e cumprimento de sentença. Tá?
Então, necessariamente, já tem que ter processo no judiciário. Tá? Na fase de conhecimento, ele atua gerando provas técnicas no processo judicial. Essa prova é consubstanciada pelo laudo técnico pericial, tá? Que foi realizado, confeccionado pelo perito nomeado. E isso se concretiza a partir da resposta aos quesitos. Lembra que eu falei que o assistente técnico judicial ele elabora quesitos? Então, esses quesitos que serão respondidos pelo perito judicial, tá? Na fase de conhecimento. Pode haver na fase de liquidação de sentença também, mas estamos falando da fase de conhecimento. Então, esses quesitos podem ser elaborados pelo autor, pela parte ré, pelo juízo ou até pelo Ministério Público, tá? Se houver. Aqui se atua como auxiliar da justiça, né? O que está contido lá no artigo 149 do CPC. E o objetivo é criar uma prova que auxilie o juízo no seu convencimento sobre a verdade dos fatos, ou seja, a verdade formal, a verdade do que foi apostado, do que se pôde provar, que foi apostado lá no processo, tá? Temos a segunda fase, que é a fase de liquidação e cumprimento de sentença, que o perito judicial também atua, tá? Nessa fase, ele atua determinando o valor monetário da sentença que foi emitida pelo juízo. Ou seja, o juiz ele faz o deferimento da sentença, defere. Bom, a partir daí, ele vai tornar essa sentença líquida, tá? Informando quais são os valores monetários. Pode ou não haver quesitos, tá? Por quê? Pode haver questões que não foram decididas no processo de conhecimento, tá? Lá na fase de conhecimento. Então, recapitulando, temos 3 figuras no processo, ou seja, o assistente técnico extrajudicial, o assistente técnico judicial e o perito judicial. Os assistentes técnicos, o assistente técnico extrajudicial, ele atua antes de ter o processo no judiciário, contratado pela parte interessada. O assistente técnico judicial, ele atua também contratado pela parte, só que após o processo, após ter processo no judiciário, e o perito judicial é após ter processo também, só que dessa vez nomeado pelo juiz para fazer o papel de uma figura imparcial no processo, tá bom? Ficamos por aqui, obrigado, tchau, tchau.